É muito bom estar aqui, muito bom ver os meus amigos novamente. Conscious Living foi a minha introdução ao Espiritismo como estudante. O Espiritismo está sempre entrando e saindo da nossa vida. Ele sempre está na nossa vida e a gente está sempre virando, né? Comigo aconteceu dessa maneira. Mas quando eu cheguei aqui, conheci uma pessoa chamada Marcelo Neto, Suzana, aí não teve jeito, aí você tem que estudar mesmo, né? Eu queria começar a palestra com isso aqui, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Não preciso nem mais de óculos, ó, já estão até ajudando. Porque isso fala muito da nossa evolução moral, né? E esse vai ser o tema da noite, né? A tecnologia vai continuar avançando, a ciência vai continuar avançando, vai amedrontar a gente muito, porque o negócio é exponencial. A gente tem a escolha de olhar para o lado apocalíptico ou olhar para o lado utópico, né? Então, isso é muito importante a gente parar e analisar o que a gente está carregando dentro de nós, o medo ou a esperança, né? Então, isso é sensacional. Exila das províncias da tua vida a maldade, busca a moralidade, né? Vamos mudar essa telinha aqui? Quem aqui já teve a oportunidade de brincar com o ChatGPT? Ok, tem algumas pessoas que ainda não. Não se preocupem, porque não requer... não, tá aqui desse lado. Não requer nenhum treinamento, eu vou mostrar para vocês. E isso vai ser bem interativo, porque eu vou falar da lei do progresso, que é inevitável, mas também vou mostrar como usar a inteligência artificial para evoluir a gente moralmente, para a gente se educar melhor, né? Então vamos lá. Um pouquinho da introdução. Eu sou Marcelo Paiva, eu sou um mero estudante, eu continuo estudando aqui na casa todos os domingos. Nós estamos estudando o livro da Gênesis já há mais de 2 anos, com o Carlos Baruch e o Dave Walking, de um grupo maravilhoso, internacional, em inglês, e vale a pena. Então, parte do que eu vou trazer para vocês muita parte, é resultado desse estudo em grupo que nós fazemos aos domingos, às 9 horas da manhã. O que é inteligência artificial, né? Uma coisa que eu comecei a pensar quando eu comecei a me preparar para essa palestra foram as perguntas, né? Como é que isso ainda estou me acostumando a chamar AI de IA, né? Então, no português é inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial vai ajudar a resolver os problemas sistêmicos que nós temos nesse planeta? Nós ficaremos mais ou menos inteligentes, né? São perguntas que vêm. Seremos melhores ou piores? O que devemos esperar para um futuro, né? Vamos esperar o apocalipse ou vamos esperar a resolução de todos os problemas, a cura de todas as doenças? Eu tenho minha própria opinião e eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho da lei do progresso. O que é a lei do progresso? Isso está no Livro dos Espíritos, e olha que foi publicado em 1857. E eu já vou dar um resumo do que é. Isso foi coletado de 3 fontes, né? O Livro dos Espíritos, a Gênese, que fala também da lei do progresso, e a Revista Espírita de 1858, que, se eu não me engano, está rolando o estudo de 1858, né? Quarta-feira. Português e inglês. Pronto. Obrigado, Denise. Então, a lei do progresso. Tem 4 elementos que eu acho que vale a pena a gente trazer. A lei do progresso,
o progresso é sempre intelectual e moral. Ou seja, nós avançamos na tecnologia, nós avançamos na ciência e, de repente, acontece alguma coisa, alguém usa essa tecnologia para o mal e acontece um problema muito sério que todo mundo se comove. Realmente a gente devia ter pensado nisso melhor, né? Aí a gente cria compaixão. E aí onde a evolução moral vem. A gente tem vários exemplos na nossa história. O progresso é universal e inevitável. Ou seja, então ele já está falando que não é só a Terra que vai evoluir, né? Esse progresso acontece no universo inteiro, todos os mundos, né, vão evoluir. Os conflitos impulsionam a humanidade. É sempre isso. Quando tem uma guerra, quando tem uma epidemia, quando tem um evento catastrófico, as pessoas se agrupam, se comovem e evoluem moralmente. Isso é muito importante, porque o planeta em si só evolui coletivamente, né? Não adianta Marcelo evoluiu muito nessa vida, por falar nisso. Evoluiu muito. Já queimou muita igreja no passado, né? Pode ser. Vai ser. Então, não adianta só ele evoluir. Nós temos que evoluirmos para esse planeta poder evoluir junto. Entendeu? A psicosfera do planeta evolui com a gente. Então, essa é a lei do progresso, o sumário, né? No livro do Espírito tem 2 perguntas que eu acho que vale a pena a gente citar. Como pode o progresso intelectual levar ao progresso moral? E ele responde, os Espíritos respondem, tornando o bem e o mal compreensíveis, pois então os humanos podem escolher entre os dois. Ou seja, está mostrando aí o livre-arbítrio, né? Não é algo imposto a gente. Esse desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seres humanos para os seus atos. É o que a Michelle estava falando ali no início, né? Isso depende da gente saber escolher entre o bem e o mal. E na seguinte pergunta, ele fala, na 789, ele pergunta, algum dia o progresso unirá todos os povos da Terra numa única nação? Foi uma pergunta meio ainda um pouco infantil do Allan Kardec, porque os espíritos respondem, não em uma única nação. A gente não pode esperar que todo mundo, todos nós que somos diferentes, a gente não consegue nem conviver na nossa própria família, né? Quer então no mundo todo. Então não vai acontecer isso dos mundos, dos países se unirem numa só nação. Mas o que ele explica é que a caridade, por outro lado, na sua própria diferença, na sua própria cultura, na sua própria crença, a caridade, por outro lado, nada conhece das latitudes geográficas e não diferencia as pessoas pela cor. Então ele está dando a receita, né? É pelo lado moral que o planeta vai unir. Agora vem a parte que acho que é interessante. Primeiro eu vou explicar o que é inteligência artificial, né? Para quem nunca usou, se você for no chatgpt.com, né, você provavelmente vai entrar a sua conta do Gmail, alguma coisa, aí você vai ter esse bate-papo aqui. Aí eu vou colocar aqui, estou copiando o que é inteligência artificial. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai responder nesse momento, né, esse sistema. Mas eu vou colocar aqui, ele vai trazer a resposta que ele coletou de vários computadores, né? A inteligência artificial é uma área da ciência de computação
que se dedica ao desenvolvimento de sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiria inteligência humana. Aí ele fala aqui embaixo o seguinte, que a inteligência está dividida em 2 grupos, né? Na fraca ou limitada e numa forte ou geral. No momento onde nós estamos nessa tecnologia hoje, nós ainda estamos nesse ponto 1, nós estamos usando uma inteligência artificial fraca. Ou seja, ela vai te dar uma resposta. Você vai fazer uma pergunta e ele vai te dar uma resposta. Ele não vai dizer, olha, não sei a resposta dessa pergunta, ele vai criar uma resposta para você. Porque esses computadores estão sendo treinados a criar um argumento, a criar uma narrativa. E aí é onde vem a diferença que eu preciso explicar de como você usar a inteligência artificial. Você pode... A melhor analogia que eu já ouvi alguém falar foi... Você pode pegar uma vara de pescar e pescar no oceano. Você sabe qual é o peixe que você vai pegar? Não sabe, né? Mas se você tiver um lago, né, um laguinho, ou até mesmo uma piscina onde você cultiva os seus peixes, e se você jogar a sua varinha lá, você tem uma grande probabilidade de saber qual é o peixe que você vai pegar, porque foi você que colocou aquele peixe naquela piscina, vamos colocar na piscina, né? Então a inteligência artificial é exatamente isso. Temos que tomar cuidado aonde a gente joga a nossa vara, né? Porque essas ferramentas são poderosas e elas são usadas para desinformação, para criar calúnias, para criar divisões entre opiniões. Então, busca saber, e eu tenho algumas dicas durante a apresentação que eu vou passar para vocês de como tomar cuidado com isso. Alguma pergunta do que é inteligência artificial? É legal, pode perguntar aqui, né? Que eu vou fazer outras, eu posso usar até mesmo a inteligência artificial para responder a sua pergunta. Então, por que isso está acontecendo agora? Na verdade, isso já vem acontecendo há mais de 50 anos, né? Quando eles começaram a fazer os computadores. Só que apenas agora nós conseguimos diminuir o tamanho do computador de tal maneira que eles já estão conseguindo produzir computadores tão pequenos que eles conseguem colocar vários computadores numa placa só, né? É um negócio assim formidável. E nesse ponto que a tecnologia chegou, é que possibilita um computador ensinar ao outro. Entendeu? Antes, os computadores precisavam de nós, né, programadores, para colocar o programa, para criar algo e o computador produzia. Hoje não. Hoje um computador pode ensinar o outro. Então é mais ou menos assim. O usuário faz uma pergunta, aí o computador vai e diz, olha, o usuário está fazendo uma pergunta. O computador diz, nós já temos essa resposta e oferece aquela resposta muito rápido. Só que não é só apenas um computador, são vários computadores trabalhando ao mesmo momento, né? Aí a gente volta um pouquinho aí para o lado, eu volto aqui se você quiser tirar uma foto. Então a gente volta um pouquinho para Gênesis, e aí é onde eu vou falar um pouquinho da minha piscina, que isso foi muito importante. Há mais ou menos um mês atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse material, eu comecei a buscar os livros, né? E tem livro em português, tem livro em inglês, então tem várias edições. Aí eu parei e pensei, eu já trabalho com isso, eu parei e pensei, e se eu pegar os
textos originais de Allan Kardec e colocar na minha piscina para eu pescar só texto relacionado ao Pentateuco de Allan Kardec. E foi exatamente o que eu fiz. Então, quando você vai no chatgpt.com, você vai ver aqui em cima, você vai ver que está mostrando que está usando um modelo, né, de inteligência artificial chamada 4O. Né? Então, o que eu fiz foi, peguei esse modelo e falei, olha, eu só quero que você responda as perguntas com base nessa fonte, Allan Kardec Original Text, né? Foi o nome que eu dei. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar aqui, e você pode perguntar em qualquer língua. Essa é o pulo do gato com o ChatGPT. Porque ele é um modelo, vou falar em inglês, desculpa. É um Large Language Model, né? Um modelo de linguagem em grande escala, que não importa. Essa inteligência sabe todas as línguas, sabe todos os livros que existem, né? Só que existem várias edições. O que eu disse, olha, fica nessa piscina aqui e quem entrar aqui pode perguntar em português, em inglês, em alemão, o que for, ele vai pegar o texto original em francês e vai te dar na língua que você perguntou. Então eu vou perguntar aqui qual é a fonte que você usa para responder as perguntas. Né? Eu não sei o que ele vai responder, mas eu espero que ele vai dizer, olha, eu uso essa fonte que alguém publicou. Que esse alguém fui eu. Aí está dizendo que olha, eu só uso as fontes do Livro do Espírito, né? Ele usa a fonte do livro, está dizendo o que eu pedi para ele dizer, mas eu tenho que formular uma pergunta melhor para ele me dizer que veio desse arquivo. Né? É melhor que eu te mostre o arquivo. Ctrl T. Então, archive. Existe o Museu da Internet, se vocês não conhecem. Então, esse Museu da Internet, eles pegaram todos os livros de Allan Kardec, escanearam, criaram um PDF e colocaram lá. E é livre, é domínio público. Então, eu peguei esse PDF e coloquei no ChatGPT. Então, é isso que eu estou usando aqui nesse Allan Kardec Original Text. Né? Aí a gente começa, a gente volta no lado teórico da palestra, que é a lei do progresso. Vamos falar um pouquinho disso, aí eu começo a falar de aonde nós vamos avançar depois dessa inteligência artificial, que é interessante. No capítulo 14 da Gênese, né, o Kardec destaca a distinção entre a natureza do perispírito em diferentes planetas, incluindo Júpiter. Quando eu li isso, eu fiquei assim, peraí, existem espíritos em outros planetas? A gente estuda que sim, mas isso aqui veio muito claro, né? Em Júpiter, e diz aqui, em Júpiter, o perispírito é infinitamente mais quintessenciado, ou seja, aperfeiçoado, do que na Terra. Então, já está falando que o pessoal que mora lá em Júpiter, o povo é bom mesmo. Né? E a gente aprende, né, no Livro dos Espíritos que existem vários níveis morais de espírito. E ele vai falar um pouquinho do que o Júpiter fala. Um tipo de espírito que reside em Júpiter. Mas eu fui além. Uma vez que eu peguei isso aqui, peraí, em Júpiter? Primeira coisa que eu falei, não, eu quero saber quem está morando em Júpiter. Vou perguntar para a inteligência artificial. Aí eu perguntei aqui, ó, Gênesis capítulo 8, ele marca toda
a memória. Vamos ver se vai carregar, porque... Ok, vamos lá. Aí eu fiz o pedido, olha, eu queria ler o capítulo 14 do livro A Gênese. Aí ele me dá um sumário do capítulo 14, né? Aí eu não, apresente o item 8 desse capítulo, por favor. Aí, ó, no item 8 do capítulo 14 da Gênese, é explicado que os espíritos adquirem seu perispírito a partir dos fluidos presentes no ambiente que se encontram. E continua dizendo, mas uma palavra não clicou no livro que eu estava lendo, que publicado recentemente, que foi a palavra infinitamente. Não está traduzido infinitamente. Eu quero saber se Kardec escreveu infinitamente. Aí eu desci, falei, eu quero ver o texto original sobre essa citação quintessenciada. Aí ele, tá aqui o texto original do item 8, no capítulo 14, a Gênese. Aí ele me deu o texto original em francês. E no pouco que eu sei de francês, eu achei a palavra quintessenciada. E um pouquinho antes veio infinitamente. Eu falei, caramba, o negócio funciona mesmo, né? Então, isso é para mostrar como eu estou usando a inteligência artificial como ferramenta para me ajudar nos estudos espíritas, tá? Então, é uma das aplicações que você pode usar. Aí tá, isso aqui foi interessante, foi revelador para mim, até de uma certa forma confortante, que a fonte, o que ele estava mostrando ali, estava me ajudando. E vai além. Em Júpiter, ele fala todo o universo está conectado, tudo forma uma cadeia, tudo está sujeito a uma grande e harmoniosa lei de unidade, desde o mais denso fisicamente até o mais purificado espiritualmente, né? Então, essa é a lei do progresso. Os mundos evoluem, os espíritos evoluem. Os mundos precisam de nós para evoluir. Senão ele vai continuar evoluindo apenas materialmente, né, conforme a lei universal. Mas todos os planetas são habitados. Então esse foi o resumo que eu pesquei, né, desses dois. Aí depois a gente fala, né, veio daquela, essa aqui eu não traduzi, mas o que eu pergunto aqui é o seguinte: todos os globos do universo estão habitados? E a resposta é sim. Pelo contrário do que os terráqueos acreditam, eles ainda estão muito longe de serem a primeira inteligência de bondade e perfeição. Ou seja, não é só vocês não são o centro do universo, né? Aí é onde vem a ordem dos espíritos, né? O que levou a gente a pensar que Júpiter tem espíritos muito mais avançados que a gente. E tem 3 categorias na ordem dos espíritos, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de estudar o livro dos espíritos. A primeira ordem é uma ordem de espíritos puros. Não existe nenhuma influência da matéria nessa categoria de espíritos. Jesus é um exemplo dessa categoria, tá? Na segunda categoria, existe espíritos bons, né? Que a predominância do espírito sobre a matéria existe, e existe um desejo pelo bem. E a terceira ordem desses espíritos, né, de espíritos, é onde nós estamos. Eu tô legal, porque eu sou vascaíno, eu tô acostumado a andar, né, na subdivisão. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito,
Porque a gente gosta de um perfume, né? A gente gosta de uma carninha no domingo, né? Então existe essa predominância na matéria e, infelizmente, o mal ainda prevalece. Tá? Isso é só para situar a gente. A Revista Espírita, de 1858, né, é onde eles falam dos planetas e qual é o nível moral de cada planeta. Então foi legal eu pegar esse texto desse texto original usando o ChatGPT. Né? Então ele diz que nesse texto, Júpiter e alguns outros mundos. Allan Kardec discute os níveis morais de vários planetas e seus habitantes, muitas vezes comparando com a Terra. Aí fala, isso é só mais para dar uma ideia do tamanho de Júpiter relacionado com a Terra, que é o 5º maior planeta do Sistema Solar. Né? Você vê Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, aí vem a Terra, Vênus, Marte e Mercúrio. Marte, os habitantes de Marte não são verdes e eles têm um nível moral menos avançado do que nós aqui na Terra. Né? Os espíritos de lá são da ordem moral mais baixa, pertencendo predominantemente à 9ª classe de espíritos impuros, né? A classe bem baixa. Nós aqui na Terra, nós somos um planeta de provas e expiações, ainda, né, fazendo essa transição para um mundo de regeneração, mas os espíritos bons e maus coexistem. A maioria pertence à 3ª ordem, espíritos imperfeitos, mas a Terra também recebe espíritos superiores com missões de progresso. Aí é onde eu começo a sentir uma esperança. Né? Mercúrio, bem pequenininho, é um pouquinho mais avançado que na Terra. Né? Os espíritos lá ainda são imperfeitos, mas há uma maior prevalência de espíritos moralmente bons em comparação com a Terra. Saturno, o nível moral maior que a Terra, e Júpiter é um mundo altamente avançado, tanto moralmente quanto intelectualmente. Os espíritos são da 2ª ordem, ou superior, e é um lugar de felicidade e sabedoria, onde apenas bons espíritos residem. Né? Tenho certeza que todo mundo está pensando que eu quero me mudar para Júpiter. Nós estamos a caminho, né? Nós estamos a caminho. Vai levar alguns milhões de encarnações, mas tudo bem. Nós estamos a caminho. Oi? Tem pessoas que viveram na Terra que já estão lá. Exatamente. Exatamente. Existem pessoas aqui dentro que veio de Júpiter nos ajudar. Com a baixa de Porto São Lúcio, né? Também. Então, mas isso é muito bom, né? A gente começar a entender que nós estamos aqui de passagem. Né? Estamos mesmo. Né? Que aí nos ajuda a pensar no desapego, ajuda a pensar que existem coisas muito melhores do que o que a gente busca hoje. Né? E que é ok buscar coisas materiais, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. É ok, né? Então, legal que em Júpiter, isso é um fato que eu estou trazendo aqui, Júpiter é tão grande que cabem 1.400 planetas Terra nele. O meu raciocínio, isso é meu raciocínio, não é de Kardec, não. O meu raciocínio é um raciocínio esperançoso, porque existem 1.400 vezes o número de espíritos altamente evoluídos. Vamos dar uma pausa e pensar sobre isso. Existe um planeta 1.400 vezes maior do que o nosso, onde só tem gente boa. E você acha que eles não estão querendo ajudar a gente?
e a gente só pensa na desgraça que acontece aqui na Terra, a gente vai chegar lá. Né? Isso mostra que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Nada nos faltará. Essa é uma mensagem de esperança. Né? Isso é importante a gente pensar nessa mensagem de esperança, porque eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu aqui, porque eu tenho certeza que eu tinha traduzido todos os slides da palestra de domingo, mas não tem problema não. Eu pergunto em português. Eu pergunto em inglês e peço para responder em português. Outra coisa que a gente pode fazer com o ChatGPT. Então isso é muito legal, né? A gente parar e pensar que o nosso futuro é um futuro melhor do que a gente tem. É inevitável. Né? Então vamos lá. Perguntar aqui ao ChatGPT. Do planets evolve intellectually and morally? A gente já sabe que sim. Qual é o estágio da Terra? Essas perguntas eu fiz basicamente para testar o modelo, né, dos textos originais. Qual o estágio da Terra e em que passo a evolução, nós estamos conforme a evolução do planeta? Eu vou pegar isso aqui, vou colar aqui, em inglês, aí eu vou pedir para ele responder. Responda em português. E é muito legal a gente ser educado com a tecnologia também. Por favor. É sério. É sério, porque a gente é como a gente estivesse ensinando uma criança. Né? O computador está nesse nível. Você está ensinando uma criança. Então, se você for cordial, se você for educado, ele vai aprender a ser cordial e educado. Não vai ter ninguém tendo que dizer para ele que... já respondeu, né? Segundo a doutrina espírita, a Terra está atualmente na fase de mundos e provas e expiações. Então isso é legal aqui, e ainda vai além. O próximo estágio da evolução planetária, de acordo com Allan Kardec, é um mundo de regeneração. Nessa fase, o mal ainda existe, mas já não domina. O bem começa a prevalecer e os espíritos encarnados já possuem maior entendimento das leis morais e espirituais, tá? Então, isso é o que a gente já vem falando desde o início, né? Mas, como é que a inteligência artificial vai ajudar a humanidade? Será que vai construir um mundo melhor, onde as pessoas vão conseguir conviver, onde o ar vai estar limpo, onde não vai ter engarrafamento na 95, né, às 5 horas da tarde? Então, vai acontecer. Vai ter cura para tudo quanto é doença? Vai acontecer. Isso é a minha visão otimista, porque já estudei que o futuro é otimista. Pode acontecer uma bomba nuclear? Pode acontecer. Né? Alguém pode pegar essa inteligência artificial e criar um veneno que vai matar a maioria dos habitantes? Pode acontecer. Mas Deus existe. É aí onde entra no texto que a gente leu. É Happy Life o nome dele? Qual o nome? Vida feliz. Hã? Vida feliz. Vida feliz, né? Então, escolha sempre o lado bom, né? Eu vou ter essas dicas depois. Vai ter cura para tudo quanto é doença. A África vai ser informatizada, as crianças lá vão aprender, né? Isso eu estou te passando. Isso não Kardec está dizendo, não, nem a inteligência artificial. É o Marcelo Paiva que está te dizendo de uma forma bem otimista, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou estudando dos textos do Espiritismo. Né? As crianças vão estudar, né? Vai acontecer alguns problemas no meio do caminho, mas a gente vai conseguir prevalecer. Eu quero entender o que vocês esperam do futuro, depois dessa palestra. A minha esperança é que cada um de vocês saiam daqui com aquela certeza que tudo vai dar certo.
Se você receber alguma coisa que os robôs, eles estão criando robôs e vai matar todo mundo em 10 anos, né? Não acredita nisso. Acredita que os robôs vão estar aí para te ajudar, para ajudar a você ter uma vida mais tranquila, para você poder aprender melhor, para você poder ter mais tempo com seus familiares, não ter que ficar na frente do telefone 8 horas por dia. Né? Você vai passear no parque com seu cachorro, com seus netos, com seus filhos, com seus parceiros. Isso é muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho da onde nós estamos, para onde nós estamos indo nessa tecnologia. Eu trabalho criando design para o setor de TI, né? E parte do que eu faço é criar interfaces com o usuário. E a minha especialidade é com pessoas com deficiência, né? No campo da acessibilidade digital. E eu venho começando a estudar novas interações de usuário. E uma delas é para pessoas tetraplégicas, onde elas não conseguem mover nada, mas têm ainda uma lucidez, um poder cognitivo. E o Neuralink, que é uma empresa do Elon Musk também, eles criaram um computador onde eles conectam eletrodos no cérebro da pessoa. Então, essa pessoa consegue comandar o computador apenas com o comando do cérebro. Tá? Vou mostrar o vídeo da primeira pessoa que recebeu esse implante, que é o Nolan Abel. Ele foi a primeira pessoa a receber o implante do Neuralink. Existem outros que receberam de outras companhias, mas ele é o que recebeu do Neuralink. E ele sofreu um acidente, já adulto, e ele perdeu todo o movimento do pescoço para baixo. Esse vídeo aqui, no lado direito, é ele na cadeira de rodas, controlando o videogame, que acho que é o Super Mario Game, que ele está dirigindo o carrinho apenas com o cérebro. E do lado dele tem o rapaz da companhia dirigindo com a mão. Tá? Preste atenção no controle que ele tem sobre esse personagem no videogame. Movendo numa boa o carrinho, né? É um vídeo curto, não precisa de som, mas você vê aonde nós estamos chegando, né? Onde o cérebro vai conseguir controlar, mandar comandos para o computador. Isso é importante, porque para mim, pelo menos, o braço, a mão que usa esse mouse, ele é apenas um órgão entre o cérebro e o computador. Eu crio um comando no meu cérebro e digo para o mouse, move para a direita, e esse comando aqui manda o comando para o computador. O mais interessante é que com esse chip diretamente no cérebro, não preciso mais do braço, não preciso mais da visão para capturar uma imagem e mandar para o meu cérebro. Não preciso mais do ouvido para capturar o som e mandar para o meu cérebro. Tudo pode ser feito por esses computadores aqui. É claro, olha só, ninguém vai virar robô colocando implante. Eu estou falando no avanço tecnológico, como vai ajudar pessoas como o Nolan, né? E o legal dele é que ele está controlando direto e ele tem que recalibrar, porque o comando é tão rápido, porque o nosso comando ele é retardado pelo movimento físico. Ele está mandando um comando para o computador muito rápido, e ele tem que diminuir, tem que saber lidar com isso. Um fator interessante, né?
Aí, conceitos do Neuralink, né? Tem habilidades cognitivas aprimoradas, como eu acabei de falar, terá uma comunicação direta entre o cérebro e outros dispositivos, como eu citei agora. Você pode pensar como uma pessoa que está atravessando um momento de depressão, esse sensor pode detectar essa ativação em certos locais do cérebro e pode ligar para alguém, ou ligar uma música que vai alegrar, ou colocar um vídeo que lembre uma alegria, né? Existem várias aplicações que podem ser usadas com isso. E aprender novas habilidades, né? É claro que tudo isso vai ter que ter um nível de privacidade, um nível de segurança para manter tudo isso de uma forma ética. E é onde a gente fala da moralidade, né? Na Gênesis fala, os tempos são chegados, sinais dos tempos é a seção desse capítulo. E ele fala o seguinte, Aragô, né? Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, todas as nossas mazelas, todas as nossas resistências a essa evolução moral serão quebradas, né? Aí eu falei, quem é esse Aragô? Né? Eu penso que eu recebi isso está no livro da gente, mas quem é Aragô? Aí eu cheguei, peraí, quem é Aragô? Aqui está em inglês, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem. Eu vou pedir para ele responder em português. Responda em português. Por favor. Please. Aragô, mencionado no trecho A Gênese de Allan Kardec. Eu adoro minha piscina, tá? Refere-se a François Arago, um famoso cientista francês do século XIX. Ele foi um físico, astrônomo e político respeitado, conhecido por suas contribuições à ciência, principalmente, pronto, isso aí já... Ou seja, está indo além do conteúdo que eu publiquei, porque ele tem um conhecimento geral, né? E isso é legal também. Mais um exemplo de como a gente pode complementar o nosso estudo do Espiritismo. Ou qualquer outra coisa que você queira aprender na sua vida. Concluindo, né? O progresso é intelectual e moral. A humanidade evolui através dos avanços da ciência e do próprio aprimoramento moral. O progresso é universalmente inevitável, a gente não tem escolha, a gente vai chegar lá. Os conflitos vão impulsionar a humanidade, o progresso surge frequentemente do conflito e da oposição. Então, isso sempre vai existir, pelo menos nesse mundo. E desenvolvimento moral coletivo elimina problemas, ou seja, o avanço planetário é resultado do progresso combinado coletivo de todos nós, né? Eu vou deixar aqui umas dicas e vou fechar com uma oração que eu vou pedir para o ChatGPT criar uma oração para a gente ler aqui hoje. Dicas de como usar a inteligência artificial para o seu avanço moral, para o nosso avanço moral. Compartilhe, deixa eu ver se isso está... Compartilhe apenas algo que promova o bem coletivo, tá? Sempre assuma que todo conteúdo é falso. E isso vai acontecer muito, a gente já vê isso, né, nas mídias sociais. Todo conteúdo é falso. Assume esse princípio, né? E usa o teu coração antes de compartilhar qualquer coisa que você lê.
foca no aprendizado, no seu próprio aprendizado e na sua melhoria, né? Usa a inteligência artificial como oportunidade de aprendizado, não apenas como entretenimento. A terceira dica é entender as limitações da inteligência artificial. Se dados entrados forem falhos ou incompletos, os resultados também serão falhos. Faça a sua piscina. Vai chegar um ponto, muito em breve, onde vai ficar mais fácil de vocês criarem a sua própria inteligência artificial para a sua família, para a sua casa, tá? Vai chegar lá. E... Posso fazer uma pergunta meio... Fala mais alto, Denise, por favor. Uma pergunta de pessoa que vive voando a respeito de computador, dessas coisas todas. Mas eu sempre me pergunto, não sei se você já falou antes, como isso foi inventado? Por um ser humano, por um grupo? Eu não entendi. Tá. Não entendi. Tá, a pergunta é como que isso foi inventado? Porque apareceu de repente, né? A inteligência, porque você falou que há 50 É. anos estão esperando todos os computadores a chegar num tamanho. Mas a minha questão é, foi um ser humano? Foi o seguinte, existe o lado físico, né, material, de processamento de um computador. E também existe o software, né? Existe os dados que nós carregamos disso. Se eu pegar esse computador aqui e colocar o meu telefone perto desse computador, esse computador aqui tem 10 anos. Isso aqui é muito mais rápido, muito melhor, com mais memória do que esse notebook, né? O software, o programa que vai nele é muito melhor, que ele tem chip, né, de processadores feitos especificamente para aprender e processar esses dados que as pessoas perguntam. E tem o terceiro lado, que são os dados, o conhecimento, né? Então a gente pode colocar, eu coloquei, o que fez isso ser tão rápido foi que coloca um computador para ensinar matemática para o outro, tá? Aí ele chegava num nível, sei lá, de high school. Tudo bem. Agora pega esse computador que chegou no nível high school, coloca ele para aprender ao nível de doutorado. Quando esse computador aprendeu toda a matemática do doutorado, aí colocou, agora pega esse computador do doutorado para ensinar os outros computadores, para todos eles chegarem ao doutorado. E assim foi em várias disciplinas educacionais, de computador, de tecnologia, de psicologia. Então você vai ver, é o que eles chamam de singularidade. Você vai ver o conhecimento desses computadores cruzando o conhecimento humano e vai além disso, né? Depois desse ponto de singularidade. E é aí onde muita gente começa a ter medo. E é a minha mensagem, não tenha medo, seja esperançoso, né? Que vai acontecer problema, mas esses problemas vão ser remediados. Respondi a tua pergunta? Me liga. Mais ou menos. Só para concluir, eu vou adorar conversar contigo, Denise, sobre isso. Porque é igual a minha mãe. Minha mãe chegou, minha mãe, infelizmente, ela é surda e está ficando cega. E ela adora fazer crochê e ela adora ler livro. Aqueles livros de água com açúcar, livro de época, né? Como é? Justiça e Preconceito. Né? E ela está muito triste, porque o médico chegou para ela, olha, não tem jeito não, acho que é bom você começar a aprender a lidar com esse problema. Ela disse, mãe, vou fazer o seguinte, me diz o que a senhora gosta. Eu gosto da Jane Austen, eu gosto desse tipo de livro. Tá bom. Eu coloquei o ChatGPT no computador dela, no telefone dela, e coloquei ela. Conversa com ele, diz que a senhora está ficando cega e que a senhora quer que ele crie uma história desse estilo de época. E ela ficou ali, em 5 minutos ela estava, gostei desse capítulo. Então a gente se adapta, né? A gente se adapta. O nosso medo nos impede de se adaptar mais rápido, mas é inevitável.
Olha aqui, isso aqui é uma maneira de como você alimentar o ChatGPT, né? E aqui está o que eu dou essa dica, né? Se você quiser fazer uma oração, pedir para... Se você está naquele momento que você não consegue pensar, não consegue conectar a Deus, não consegue pedir a Deus que te ilumine, né? Você pode usar o ChatGPT para te ajudar também, né? Aí tem elementos que você precisa colocar para ele te dar uma resposta. Qual é o propósito da sua oração? Né? É de cura, é de gratidão, é de orientação, é de proteção. Para quem que é? É para você? É para sua família? É para um amigo que está passando por um problema? É para a comunidade? Qual é o tom? Né? É um tom confortante, esperançoso, agradecido? Qual é o tamanho? Né? Você não vai escrever um livro espírita, né? Faça uma oração curta se alguém estiver precisando. E inclua um detalhe especial, né? Ou seja, um problema de saúde, se houver isso. Aí eu tenho aqui, e é para encerrar, eu escrevi o que a gente chama de prompt. Prompt é o que você coloca para a inteligência artificial. Então aqui, olha, escreva uma breve oração de gratidão a Deus, e você pode chamar o seu Deus como você quiser, né? E ao Conscious Living Spirits Group, agradecendo pela oportunidade maravilhosa de aprender com Allan Kardec sobre a lei do progresso e como ela se relaciona com a inteligência artificial, deixando para cada pessoa aqui presente uma mensagem inspiradora sobre os tempos que virão, num tom amoroso de Francisco Cândido Xavier. Eu ainda consigo fazer isso. Eu podia pedir, olha, faça uma oração no tom de Shakespeare. Ninguém ia entender nada, mas é possível. Essa é o poder que pode ser usado. Eu vou mandar aqui. Eu vou apertar. E eu vou convidar. Eu sei que a gente vai ter uma oração depois, não é? Não, depois dessa não precisa. Depois dessa não? Então a gente... Vamos lá. Eu vou aumentar aqui e vou pedir para vocês se unirem enquanto eu leio. Eu não tenho a menor ideia do que está escrevendo, mas eu tenho confiança na minha piscina. Vamos lá. Querido Deus, fonte infinita de amor e sabedoria, somos gratos por esta oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Agradecemos de coração ao Conscious Living Spirits Group por nos reunir em torno dos ensinamentos de Allan Kardec, especialmente sobre a lei do progresso que nos mostra que a evolução é o caminho natural para toda a criação. Hoje entendemos que a inteligência artificial é mais um reflexo dessa lei divina, sendo um instrumento de auxílio ao progresso humano, quando guiada pelo bem e pelo amor. Que saibamos usar essa ferramenta com responsabilidade, sempre em sintonia com os valores espirituais e morais, buscando o benefício coletivo. A todos os presentes, deixo uma mensagem de esperança e confiança nos tempos que virão. Assim como a noite escura sempre cede espaço ao nascer do sol, nossas lutas e desafios também preparam a aurora de uma nova era. Caminhamos com fé, de mãos unidas, confiantes no amparo de Jesus e na direção amorosa de Deus. O futuro nos reserva maravilhas e nossa tarefa é seguir passo a passo, iluminados pelo bem. Que a paz e o amor divino estejam sempre com vocês. Amém. Muito obrigado.